Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao Sua Janela Lateral, um cadiquinho de inspiração semanal, um programa da plataforma Multiprosa, iniciativa CDL-BH. Segue a gente nos streams de áudio. E você, o que você vê da sua janela lateral? Hoje a gente está aqui para descobrir isso com a nossa convidada Juliana Flores. Diva maravilhosa, obrigada, viu, Ju? Tá aqui com a gente, é uma honra te receber aqui para a gente conversar um cadiquinho, né? Ei, queridos, ei, Cláudio, Milena, eu que agradeço, eu adorei, que já fui recebida do melhor jeitinho mineiro, com cafezinho, prosa boa, então tô super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Querida, eu queria entender um pouquinho, Ju, o seu processo criativo lá da sua infância, se você acha, se você faz alguma referência, né, que você pra gente, com os projetos, Festival da Luz, Cura, que a gente vai falar um pouquinho depois, é uma referência de uma mulher criativa, da economia da criatividade, mineirinha raiz. Eu queria entender, até porque também sou fã da sua mãe, né? Rosana Montalvani, maravilhosa, contadora de histórias, dona da letria, uma editora. Então, eu imagino que a sua infância deve ter tido um lúdico muito lindo. Queria que você contasse um pouquinho de como que você acha que essa criatividade veio de quando você era menor, assim, se você tem essa memória, né? Eu tenho algumas memórias que me marcam muito. Primeiro, ouvir histórias a infância inteira, né? Imagina. Eu tenho o privilégio de ter uma mãe contadora de histórias, então não só histórias escritas, mas histórias que ela inventava. Isso realmente me marcou. Eu tenho uma outra memória muito forte, que são os festivais de inverno de Ouro Preto. Olha! Então, sempre em julho, a gente ia para Ouro Preto e tinham várias oficinas. Eu fiz oficina de canto, oficina de teatro, oficina de circo. Então, isso é uma memória muito, muito marcante. E era muito gostoso ir para o interior, ter mais liberdade de sair. Eu, menina, saía sozinha com a turminha das oficinas. E a gente sempre apresentava o resultado das oficinas. Então, eu tenho muito essa memória. Outra coisa que me marcou muito foram os FITs, né? O Festival Internacional de Teatro. Maravilhoso. Sempre frequentei, a gente esperava muito, tinha uns espetáculos na rua, espetáculo de teatro. Mamãe sempre fez questão de nos apresentar tudo que tinha de cultura. Toda a oferta que tinha. E Belo Horizonte, Minas Gerais, sempre teve muito, né? Então a gente, tanto nos interiores, cultura popular, os festivais, tanto aqui, cinema, teatro, biblioteca. Mamãe é um espaço que hoje eu vejo as pessoas usando tão pouco, né? É verdade. A gente ia muito para as bibliotecas, ficar lá lendo livro, ouvindo história. E também eu tenho muito marcado, assim, a infância com os meus primos, assim, de sítio, da gente montando peça de teatro junto, Adoro. apresentando para os tios ali no sábado à noite. Então foi uma infância muito feliz e de muita cultura mesmo, eu acho, assim, sabe? De muita conversa, escola, né? Mamãe sempre foi muito, muito exigente ali da área escolar. Eu sempre fui muito levada, mas na escola sempre muito dedicada. Então é uma formação que foi muito importante para mim até hoje. O lúdico, né? Levem os filhos para disposição. Shows, A formação é tão importante, né? A gente vê que a criatividade, apesar de você trabalhar hoje com cultura, né, eu percebo que a criatividade vem para além, né? Não é só essa parte, né? O lúdico na infância, ele é fundamental, né? Para a gente construir e continuar, né? Uma vida aí bacana, lúdica, criativa, né? Que é um pouco do que você tem, né? E a gente tenta resgatar isso sempre, né? Retornar. Vem com a gente, né? Pra gente não esquecer e não deixar a roda viva girar e perder e tirar a nossa criatividade. Ao contrário, né? A gente tem que retomar, ter tempo, né? Porque às vezes a gente fica numa correria tão grande, a gente estava falando isso cedo. Nossa, então, precisamos falar sobre isso. O tempo é fundamental para a criatividade também. Ô, Ju, e eu vou pegar esse gancho dessa roda viva, né? Porque mãe de 2 filhos, empresária, produtora cultural, você tem uma participação muito legal no Carnaval de BH, né? Lá na Praia da Estação, Festival da Luz. Vocês são 3 sócias do Cura, mas eu quero entender um pouco como é que você consegue aí, né, empreender de várias formas nessa visão feminina. O que muda no empreendimento, assim, né? Eu venho de uma trajetória trabalhando, né? Eu fui jornalista, formei em jornalismo, depois criei a editora Letria com a mamãe, que ela já tinha o Instituto Aletria, a gente cria a editora juntos, porque a gente compartilhava, né, dessa paixão pelos livros. Ficamos juntas um tempo. É uma editora que tinha essa liderança feminina. A gente sempre fez questão de trazer muitas autoras e ilustradoras mulheres para o nosso catálogo e produção autoral, né, assim, de criação nossa. E aí veio Cura,
que foi um sonho, né, sonhado por mim, a Priamone, minha amiga, pintora também, e Jana Macruz, também minha amiga e sócia do Cura, que é uma das produtoras culturais mais geniais, assim, criativas que eu conheço. E quando a gente foi criar o Cura, imaginar esse festival, nas nossas pesquisas a gente se perguntava por que tem tão... a participação das mulheres nos festivais é assim, é mínima. Às vezes era um line-up de 10 artistas, uma mulher. Era realmente assim, hoje parece assim que se passou tanto tempo, que é tão normal paridade de gênero nos line-ups, né, de festival de arte urbana, especialmente, mas isso era muito raro e é recente, era 2017 a primeira edição do Cura, né? E também, quando a gente criou o Cura, a gente trazia essa experiência que todos nós, foliões do Carnaval de Belo Horizonte, vivia dessa retomada da ocupação do espaço público por arte e cultura, né? Que começa ali naquela sementinha da Praia da Estação, em 2010. Eu mesmo criei bloco, Jana criou bloco, todo mundo, né? A gente vivia ali. Eu falto escrever um livro, apesar de que eu fiz a edição do catálogo do Cura. Mas... Então, vários movimentos, né, naquele momento, e a gente, então, começa a pensar um festival que tinha um desejo muito grande de trazer atenção para Belo Horizonte. Acho que nós, que amamos Belo Horizonte, que amamos Minas Gerais, a gente fica querendo que todo mundo conheça e se apaixone tanto quanto nós, porque a gente sabe como é um estado e uma cidade incrível, criativa, efervescente, e a gente queria muito criar um festival que atraísse atenção. Como, né? A gente pensou... criando algo singular, que foi a ideia do Mirante, da Rua Sapucaí. Maravilhoso. Que não foi vá. Que é muito legal, porque é a geografia da cidade. Então, é você olhar para o território, pensar como aproveitar melhor esse território. Belo Horizonte tem vários mirantes. Então, por que não criar um mirante de arte urbana? Trazer o protagonismo feminino foi o primeiro. Mundo, né? Dessa ideia de mirante, né, de contemplar de todas as obras ser vistas ali do mesmo lugar. Foi o primeiro. Tem vários festivais gigantes de bioformas, mas a gente é único, né? Pelo nosso mirante. Sempre teve paridade de gênero, né? No mínimo, né? As mulheres, a presença é até maior do que de homens, mas pelo menos no mínimo 50%, não só no line-up, mas também na equipe, né? Pra gente, os bastidores, né? Eu acho que ele tem que ser coerente com o que a gente mostra, né? Ele tem que ser coerente com o discurso. Então, essa paixão pelo Cura me fez criar a minha agência, que é a Pública. Eu tenho uma agência de arte, porque quando eu criei o Cura, eu falei, gente, eu quero fazer vários outros curas, ou vários outros projetos, e variar, e não só fazer o Cura do ano. Ali rolando, né? E o Cura, claro, né, assim, demanda muito da nossa energia, mas eu acho interessante a gente criar coisas diferentes, com parceiros diferentes. Então, aí nasceu a Festa da Luz, que é um outro projeto de arte da cidade que vai ser agora. Será que vai passar antes de maio? Vai, de 11 a 14 de maio. Vai ser maravilhoso. Que a gente quer muito... Vai ser aonde, Ju? No centro de Belo Horizonte. Ótimo. É a Festa da Luz de Belo Horizonte, que é muito inspirada nesses festivais de luz que tem na Europa inteira, né? E a gente quer que seja algo do calendário da cidade, que as pessoas venham para Belo Horizonte ver o festival. Um atrativo, né? Um acontecimento, certo? Criar essas novas histórias para também ressignificar um pouco dessa nossa cultura mesmo, né? Você fala uma coisa que é muito legal, que BH tem que deixar de ser uma cidade dormitório, né? Que o povo vinha para cá para ir para Diamantina e Ouro Preto, né? Pois é. Vocês colaboram muito com isso, vocês ajudam a repensar a história de BH e das pessoas com a cidade daqui para frente, assim, né? Exatamente. E a gente tenta criar um diálogo com tudo que acontece na cidade, né? Que aí quem vem para cá vai ver arte, vai aproveitar a gastronomia, as festas, shows. Então, assim... movimentar, né, a cidade como um todo, né? Como um todo. É o que eu disse, assim, né? Belo Horizonte é muito incrível. Quem está aqui e escolheu ficar aqui, não ir para fora da cidade, para se realizar profissionalmente em outra cidade, que talvez poderia ser até mais fácil de acontecer. Eu acho que escolhe aqui por acreditar nessa cidade. Eu acho que é uma escolha política também que a gente faz, total. De ficar e apostar nessa cidade. E eu sou muito apaixonada por Belo Horizonte. Eu amo viver aqui. Amo criar meus filhos aqui, amo esse afeto que a gente tem, que passa por tudo, assim. Às vezes eu escuto casos em outras cidades, eu falo assim, gente, aqui mineiro, a gente é difícil, mas a gente não briga assim, não. A gente colabora, a gente troca ideia, a gente conversa, mesmo sendo
concorrente, entre muitas aspas, porque eu não acredito muito nisso no mercado criativo. Porque acho que quanto mais a gente abre espaço, mais a gente fomenta o mercado, e um mercado forte é melhor para todo mundo. Sim, né? tem lugar para todo mundo, né? Tem. Para mais gente, tem que chegar, tem que ter mais coisa. Eu sou a favor de cada vez mais coisas acontecendo, mais gente produzindo, fazendo e acontecendo. Essa roda viva cheia da criatividade, né? A gente vai se impulsionando. E é uma coisa curiosa, assim, no Carnaval de BH, é uma civilidade. Aqui a gente não vê uma briga acontecendo, as pessoas são educadas, não tem lixo no chão. É impressionante ver como é que isso é um laboratório de o que você está trazendo, a similaridade das relações que a gente tem que levar mais pro dia a dia mesmo, né? Exato. Eu acho que são os nossos valores, né? São o que nos diferencia, né? Eu acho isso incrível, assim. Eu amo, eu acho que a gente tem que ter orgulho de ser mineiro, desse tempo nosso, desse respeito, do cuidado com as coisas. E a gente não precisa acelerar, querer ser igual, sei lá, o paulistano, o carioca, que são maravilhosos, que eu adoro colaborar com eles também, mas a gente tem que se orgulhar e apropriar do que a gente é e trabalhar no nosso jeitinho. Que é lindo, né? Então você falando, um jeitinho de afeto, jeitinho, né? Assim, esse lugar da construção coletiva. Acho que mineiro tem muito disso, né? Desse lugar do quentinho no coração, né? De um café, numa boa prosa, igual você estava falando, né? Ô, Ju, me conta um pouquinho do processo criativo, assim, do Cura. Como que vocês chegam nessas maravilhosidades, né? Se vocês participam do conceito também da obra que está sendo feita, ou só escolhe o artista. Conta um pouquinho como que é esse processo criativo. É um super desafio, né? É super legal. O Cura, para mim, inclusive, é uma escola para todos os meus outros projetos. Assim, me ensinou muito o Cura e me ensina muito até hoje. O Cura tem alguns pilares assim para pensar criativamente. Primeiro é o olhar sobre o território. A gente pesquisar, principalmente quando a gente foi para outros territórios, como foi a Lagoinha, como é agora na rua, né, na Praça Raul Soares, porque tudo bem que a Sapucaí ali, o centro, é um lugar tanto de toda a gente, mas a gente faz um mergulho no território, de uma pesquisa, também da nossa cena, e muito de diálogo com os temas mais importantes daquele momento. Porque a arte contemporânea é muito traduzir o que a gente está vivendo, o momento presente, né? Então, a gente pensa a arte de forma transversal, assim. Quais temas a gente quer trazer? Quais discussões a gente quer promover dentro do festival? Isso nos norteia muito. Hoje, assim, desde a terceira edição, talvez, a gente fala que essas discussões que vai nos guiar os artistas que nós vamos chamar. Antes e depois todo ano tem uma artista. edição, né? Todo ano tem uma edição. E aí isso acontece, a gente está até discutindo na curadoria a edição agora de 2023, que a gente fala assim, tanto artista que a gente sonha em trabalhar e nunca trouxe, porque às vezes não estava alinhado com a temática ou com, enfim. E a gente falou, será que esse ano a gente inverte? Vamos pôr, então, os artistas que a gente quer, sempre sonha em trabalhar e ver como que alinhar. A gente está nesse momento, porque a gente falou isso, gente, porque vai passando os anos e tem gente que está ali, tem 3 anos que a gente quer trabalhar e não consegue, porque o Cura tem essa coisa também, a gente não entrega muitas obras ao mesmo tempo. Por causa muito cuidado, grandiosidade, né? É grande. A gente faz esse trabalho de reparar em pena, então tem um gasto ali de uma área que não é tanto da cultura, né, que é uma parte bem assim de construção civil. A gente investe muito em comunicação, que eu sei que vários festivais não investem tanto em comunicação como a gente. E por que a gente investe? Por causa desse objetivo do início, que é fazer as pessoas olharem para Belo Horizonte, né, chamar a atenção. Então, se a gente não investir em comunicação, numa boa rede social, bom conteúdo de vídeo, de foto, de assessoria de imprensa, como que a gente vai fazer as pessoas olharem para o que a gente está fazendo aqui, né? Então, e claro, né, a gente faz uma equipe grande, a gente não quer uma pessoa fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E é uma logística muito grande, né? O Cláudio estava conversando, né? Porque você tem que trabalhar com os vizinhos, você tem que trabalhar, né? Uma série de atores, né? Para você conseguir. Prédio, né? Essa é bem uma parte que eu faço, assim, dessa articulação maravilhosa. Deixar na bucha para você. Que é o prédio, o morador, o síndico, a prefeitura, a BH Trans, a Sudecap, que a gente às vezes quer que acende luz, apaga luz, também tem isso, regulação urbana, cultura, patrocinador. E aí, às vezes, né, e é justamente construir uma ponte com todos esses atores, assim, né? Eu gosto disso, eu gosto de conversar, e eu gosto do desafio, de chamar junto, vamos fazer, né, junto. Ju? E é isso que eu sinto com o Cura. Tem que preservar a identidade da obra, né? Eu não sei se no prédio o vizinho acha que tem direito de
dar pitaco na obra, o patrocinador? Como é que você faz Isso esse é até jogo, uma né? curiosidade nossa. A gente não mostra o layout para ninguém, Felipe. Porque senão Isso foi desde o início. Por quê? Como que a diretoria de patrimônio, a gente fez um acordo de criar uma regra. Por exemplo, não pode uma obra que seja político-partidário, não pode obra ofensiva a qualquer raça, gênero, religião, etc. Então, você tem a baliza ali, que é da arte pública, né, gente? Legal. A gente não pode colocar qualquer coisa na rua, né? Então, a gente tem que pensar que está fazendo uma obra para milhares ou milhões de pessoas para apreciar aquilo ali. A gente tem que falar com todo mundo. A partir disso, tudo pode. Olha que demais. Né? Então, a gente protege muito o layout, assim, porque senão vai todo mundo querer ser curador, vai querer dar palpite, vai querer mudar a cor, vai querer, não, mas eu queria assim, o assado, artista tem um processo criativo, tanto os seus quanto também do artista, né? Lógico, a gente se começar, muda, né? Sim, a gente faz questão de respeitar o processo do artista. Já teve vezes que a gente viu o layout, a gente não gostou. A gente tentou devolver, não deu certo. E passou? E vai mesmo assim? E foi, meu filho. Tem uma pena aí que ele não gosta muito, não. Nunca saberemos. Quando desligar o mic, eu vou só pra vocês. Mas enfim, que tá aí, que tem gente que gosta, porque eu acho isso muito legal, né? De você gostar, de você achar feio, de você estranhar. Né? Isso é o mais interessante, eu acho. É esse estranhamento, né? De você não passar batido ali naquele lugar todo dia e ver, né, a cidade de outra forma a partir dessa obra. Então, a gente preserva muito e a gente tem essa história do festival na rua, né? A gente não faz um festival só das obras, que nasceu muito na Rua Sapucaí. A gente põe as cadeirinhas, que é esse ato político do Cura também, de ocupar a rua. Então, agora que a gente está vendo, por exemplo, a Sapucaí fechada todo domingo, que delícia, a gente sente parte dessa história. Claro, tem uma que sementinha nossa. Porque ali no início a gente defendeu fechar a área de estacionamento de carro para ser área de cadeirinha, de festa e tudo mais. Então, sempre pegando num pedaço da rua e falando assim, a rua é de todo mundo também. E quanto mais pessoas na rua, mais sensação de segurança, mais fomento ao comércio. Mais a gente cuida, né, do nosso espaço, mais fomenta, né? Lugares também, né? Vou te falar, assim, tem uma das últimas obras, a gente pode falar que é da Raul Soares, que é toda inspirada em arte marajoara, ali, que é maravilhosa, né? A nossa pesquisa teve muito porque tem os padrões marajoara ali na praça, na calçada de pedra portuguesa. Ali são desenhos marajoara, a gente foi pensar, esse é muito legal. Esse é um resultado de como que a pesquisa do território indicou quais artistas a gente ia trazer. E a gente viu ali, por exemplo, a gente saiu da Rua Sapucaí, a gente fala que a gente pegou a Avenida Amazonas para chegar na Raul Soares, né? Que quem não é de Belo Horizonte não vai entender muito, mas quem é que sabe. Quando a gente chega na Raul Soares e vê os padrões marajoara no chão, a gente pensa assim, gente, onde que deságua o rio Amazonas? Ele nasce no Peru e ele termina ali no Atlântico, na ilha de Marajó. Então, a gente imaginou que realmente um caminho pelas águas do Amazonas. Então, a gente quis trazer a artista do Peru, que é onde nasce o rio, que foi aquele desenho justamente na área da Amazonas, ali em torno da praça, aquele do asfalto. Sim. E a gente trouxe a Tainá Marajoara, porque os marajoaras são considerados povos extintos. Mas como assim povo extinto? Você ainda tem, né? Como é que você faz? Você é herdeiro daquilo, né? Você descende daquele povo. Então, não existe povo extinto, assim, né? Se for pensar. Então, ela veio e trouxe essa reflexão. E aí a gente trouxe também artistas do Acre, né, que passam, dos povos amazônicos também. Então, é o território trazendo os artistas que a gente vai apresentar naquela edição. E quem não conhece, vale a pena, né? Conferir, que é lindo demais. Inclusive, virou um mirante ali, né? Hoje eu até dizer sobre isso. Como é que vocês trazem as pessoas para esses lugares, reinterpretam. Você vai tomar um drinquinho ali na Raul Soares, você consegue ver o mirante, né? Tem uma reocupação do centro e de outros bairros, né? Pois porque ali no centro a gente fala que é um espaço de imersão em arte, né? A gente quer fazer como um mirante 360 graus, que do centro da praça você consiga ver várias obras. Mas sim, agora a arte pública tem disso, ela vai fomentando o território, atraindo pessoas, e aí fomenta o comércio. E agora tem aquela galeria ali, ocupada por bares incríveis. Eu sou frequentadora do Pirex, do Balito. Maravilhoso. Adoro sentar na varandinha. Então, assim, a gente trabalha muito para Belo Horizonte, ser também a cidade que a gente quer viver, né? Claro, a gente traz. Ô, Ju, olha só, eu queria entender um pouquinho
De onde vêm suas inspirações? Onde você busca tanta criatividade, coisas novas? De onde está esse lugar seu de inspirar? Porque eu já vi que livro você deve ser muito, ainda deve fazer parte da sua vida, né? Mas onde você busca aí esses lugares? Olha, livro é uma parte importante. Imaginei. Muitas vezes eu tô pensando no projeto de curadoria, né? Porque além da Festa da Luz que eu faço, né, com os meus sócios da Híbrido, eu faço outros projetos de arte pública, né? A Pública também faz o Mamu, não sei se vocês já viram o macro mural com as casas de comunidade. A gente fez um com a Crioula ali na Vila Nova Cachoeirinha, caminho do aeroporto ali do Mineirão, que você vê, lindo. Esse é um outro projeto. E eu faço alguns também comissionados para festival de música, trabalhei com o pessoal do Breve. E eu busco muito na literatura. Eu estava recentemente fazendo um projeto quando me veio poema de Drummond, e eu vou amarrando, porque eu acho que trabalho de curadoria é interessante quanto mais a gente dialoga com outras artes, outras áreas, outros artistas. Então, com certeza é uma fonte de inspiração. Graças a Deus eu consigo viajar, tudo bem que a maternidade diminuiu, mas viagem me faz muito bem, oxigena muito, não só viajar Europa, museu, mas viajar para o interior de Minas, também viajar para o Brasil, cultura popular, trocar ideia com outras pessoas, ver coisa diferente, artesanato, então tudo inspira. Viajar para dentro. Viajar para dentro, fundamental, claro. E eu também tenho uma coisa que eu gosto de pensar, coisa diferente, assim, de desafiar coisa que ainda ninguém fez. Alguém já fez isso aqui? Eu vou pesquisando também com os meus parceiros e as minhas referências da minha área. E gosto de fazer coisa difícil. Eu gosto de fazer coisa difícil, coisa diferente, coisa que a gente tem que sentar e desenvolver um projeto junto. Eu trabalho muito com uma arquiteta, Camila Schmid, beijo, Camila, que ela é genial. E a gente começa, assim, desenvolvendo do zero e fica 2 meses desenvolvendo uma instalação, maturando. Então, o que é o que eu falei no início, né? O tempo é fundamental também para a criação. A gente ter o tempo da criação. Porque muitas vezes a gente tem que entregar algo tão rápido, mas quando a gente tem tempo para fazer é tão melhor, assim, porque as ideias vão e voltam e você compartilha com outras pessoas e novas coisas vêm. E eu penso muito também a partir da experiência, né? Como eu trabalho com arte pública, como que a pessoa vai experimentar aquela obra, como que ela vai... Tem que pensar no público, né, Ju? Muito. Ali, né? Porque é uma discussão que eu sempre fiz. Não adianta a cultura e a arte pensar só por ela mesma, né? Se ela não pensar com quem que ela vai trocar, né? Isso é fundamental. Para nós, né, que pensamos a obra de arte pública, é território público. É muito legal essa coisa que você traz, os seus filtros, essas regras de criação, né, essas margens que eles vão construindo para ter uma coerência. E esse propósito que amarra, quando tá difícil, é lá que vocês voltam para beber essa água ali, para seguir em frente, assim, né? Deixa eu pegar um gancho aqui, pode? Vai, porque senão monopoliza. O papo é bom, a gente vai abrindo umas abas, eu fico sem saber o que eu quero descobrir do você. Tudo, né? Tudo. E aí, o que te inspira, assim, no sentido de ditado popular? Alguma frase de música, algum ditado, alguma frase de mãe, de vó, que na hora que o bicho pega ali, você recorre a ela? Tem alguma coisa? Mineira, alguma coisa que eu sei. Tem várias. Adoro. Você falando de vó, porque eu vi aqui que você tinha falado da expressão, eu vi com várias outras assim, expressões que eu amo usar no dia a dia. Mas você falando de ditado de vó, que veio muito de uma sabedoria, eu sou um pouco ansiosa, sabe? Eu às vezes gosto, tem pressa, quer fazer, não, e aí, deu certo, vamos lá, energia, né, Ju? E minha mãe falou assim, filha, come pelas beiradas. Sabe aquela mingau quente? A gente vai comendo pelas beiradas. A gente não vai tomar o mingau inteiro e queimar a língua, sabe? Então, isso é uma expressão bem mineira. Bem mineira. Que eu gosto demais, assim. E tem várias outras que eu uso no dia a dia, que eu amo, que eu adoro. Observer. Que traz aquela surpresa, né? Aquele olhar assim. E ver e enxergar, né? São duas coisas diferentes, assim, né? A gente pode depois observer é muito bom. Eu gosto do povo quando alguém fala assim, diz que... Quando chega disso, você até escuta. Não revela a fonte. Lá fofoca. Senta que lá vem fofoca. Diz que não revela a fonte. Outro dia eu adoro. Tem uma que uma amiga minha falava que eu adoro, que é gambá cheira o outro, né? Eu uso muito. Você usa, Ju? Eu amo. E é
verdade, É, um gambá gente, cheira o que é o outro, e princípio por isso que a gente químico, junta. né? E eu brinco que é o princípio da vibração, da filosofia hermética e tal. Porque é isso, gente. Eu Você uso vai ficar com demais. quem é próximo, né? Com quem A você vida identifica. isso, né? E o gente, gambá cheira o outro. Minas Gerais é bom demais, né, Ju? Oxi. Deixa eu fazer um jabá por você. Pode. Até tentei comprar, não achei. Tem uma aplicação que vocês saíram agora na 451, uma aplicação maravilhosa. Vai lá. É porque a 451, eu acho que não foi nessa edição. Eu comprei e fiquei procurando É. ali pra ver esse menino. E agora eu nem vou lembrar a edição, porque eu acho Acho que tem mais tempo. E a Tem. gente divulgou de novo e pareceu que foi recente, mas tem mais Uma tempo. É matéria uma vocês edição lá, do né? ano passado, que a gente justamente fez um texto contando essa experiência, conectando muito esse pensamento sobre o território, né? A nossa Muito experiência legal. da Rua Sapucaí, agora na Praça Raul Soares. A gente teve uma experiência linda na Lagoinha. Eu tenho tanta vontade de voltar lá e fazer mais uma. Que A eu sinto Lagoinha é que falta. incrível, né? Até de Uhum. história, né, É, gente? Ô maravilhoso, lugar sou maravilhoso. apaixonada. É, também Reduto sou. ali, É. Ô, Então, Ju, muito- olha só, nós estamos. Procura, vai estar na internet, Procurar. gente. Aqui a Desculpa, gente eu não consegui coloca, fazer você o pode jabá colocar direito. depois, né, pra vamos lá. gente. Ó, eu acho que eu vou terminar com uma coisa que eu e o Cláudio conversamos, assim, a arte cura, não cura, Ju? Cura. A arte cura nem que seja por um momento, né? Pode É, não curar olha a isso. vida, mas ela nos salva ali por um momento, com Pequenas certeza. gotinhas antes do café da manhã ali, pinga debaixo da língua. Da pandemia a gente viu isso, Foi. gente. É, a como arte seria que a curou. vida, assim, de É. não ter arte, não ter uma música pra ouvir, um livro pra ler, sabe? Eu acho tão- Ó, Ju, a gente queria bater essa prosa muito mais Ai, nesse tá papo, bom. mas infelizmente a gente tem que terminar. Mas você volta, que aí a gente fala, vamos falar só do Festival da Lua, a gente faz outras Vamos fazer coisas. de festa da lua? Vamos, Porque o eu tô próximo é apaixonada, festa vocês da vão lua. amar. E vai ter tem cura também em certeza. setembro. Então vai ser logo Lembra. depois que ele, um pouco antes dele, a gente volta aqui e fala do Festival da Luz. Obrigado, Gente, Felipe, continua é acompanhando a maravilhoso. gente. Ju, você é maravilhosa. Foi bom, mas Muito foi bom. obrigada. Tem mais acabou. Mas acaba. Valeu, Obrigado, viu? gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.